Salve galera, eu sou o Moisés. Sou Matheus. A gente está aqui para falar com vocês a respeito de um tema que é muito legal, que a gente vem estudando bastante, que é o tema do branding. Uma palavra difícil que a gente tem, enfim, várias definições, várias atribuições, e justamente o que a gente quer entender é o que está por trás dessa palavra, né, em termos de etimologia, as dificuldades, por que é tão difícil definir, achar uma definição tão clara, a importância que isso tem hoje em dia para os negócios, para as marcas que estão nascendo, e a gente vai tentar chegar também em uma definição, né, tanto nossa quanto de pessoas que a gente admira e pessoas que a gente foi estudar sobre o tema. Então, bem-vindos. A ideia é compartilhar conteúdo, pensamentos, uma troca e que tomara que vocês gostem e que estejam juntos com a gente nos próximos. Próximos, né? Haverão próximos, acreditem. Bom, Matheus, branding, né? Se a gente for parar para pensar, é uma palavra importada, né? Totalmente. Então, é um termo do inglês e ele traz esse gerúndio na palavra, o que já nos dá uma ideia de movimento, né? Uma coisa que não é estática, que não é parada e que está, de fato, num ciclo, assim. Acontecendo. Seria isso. E a gente vê, assim, muita gente falando a respeito de branding, não necessariamente usando esse tema da forma como a gente vem descobrindo que ele se aplica, né? Então é muita restrição, assim. As pessoas convergem em branding e definem o branding como uma coisa muitas vezes menor do que ele realmente é. Então ele tem essa amplitude e acho que o que a gente quer fazer hoje é estudar um pouquinho dessa amplitude que o branding tem e a importância dele também para o mundo dos negócios e para esse momento que a gente está vivendo na nossa sociedade, né? Eu sinto que a principal dificuldade é que tem, no meu ponto de vista, a visão dos clientes que buscam por branding e a visão das empresas que fazem ou não fazem branding. Então, é um termo meio que padrão que dá um indício para um tipo de trabalho que, às vezes, pode nem ser aquilo que o cliente está buscando, mas que ele entende que é branding o que ele precisa. E por essa dificuldade que a gente tem a necessidade de olhar para dentro e pensar, tá, mas isso a gente faz? Isso a gente não faz? Quem é que faz? Né? Que tipo de serviço engloba? O que mais tem que ser estudado? Então essa para mim é a grande dificuldade. Ao mesmo tempo, é difícil tu deixar essa palavra de lado porque o mercado já conhece e o mercado vem atrás através dela. Então, o que fazer? E por que tu vê o branding como algo muito importante hoje? Cara, porque cada vez mais a gente está quebrando aí os intermediários, está quebrando as barreiras e as pessoas estão tendo contatos cada vez mais direto com as marcas. Então, antes tu tinha várias barreiras e vários momentos que ajudavam na experiência de marca, do tipo uma loja, uma experiência, e agora tu tem cada vez mais a marca criando essas experiências e tendo contato, acesso direto ao consumidor, que é o que a gente chama de direct consumer, né? Direto ao consumidor. Então, no momento em que todo mundo tem que se conectar e pode se conectar direto, a experiência de marca e tu ter todo o branding alinhado, que é o que a gente vai tentar definir o que é esse branding alinhado, vai fazer a diferença para tu obter o cliente, para tu reter o cliente, para tu fidelizar, para que ele faça parte da tua tribo. Então, por isso que eu acho que é relevante, é importante, porque vai ser uma diferenciação que a gente vai sentir. Porque antes tu estava dentro de uma loja, e isso, né, a loja também englobava essa tua experiência. Isso para determinados tipos de serviços, né, falando. Mas um pouco é essa a percepção que eu tenho. A gente está mais próximo, as marcas estão mais próximas e elas têm que olhar para isso para se diferenciar. Sim. E gerar valor. Sim. A gente vem estudando assim alguns autores, né, ao longo da nossa trajetória, assim. Um deles é o Martin Neumeyer, né, que escreveu alguns livros como Brand Gap, Brand Flip, mais recentemente, A Empresa Orientada pelo Design também.
Então, são bibliografias que auxiliaram assim, a gente a definir um pouco melhor esse conceito para nós, para poder também vender isso, né? De que forma que a gente pode comunicar que está fazendo isso, se isso é algo que a gente entende que é importante para as pessoas, né? Que é importante para as empresas e que a gente consegue honrar o nosso propósito de levar o design para o coração das pessoas e dos negócios fazendo isso, né? Então, o Marty fala que a gente está vivendo uma grande inversão, né? Um flip, assim, de um modelo antigo para um modelo novo, né? E ao invés de criar primeiro a marca, no modelo antigo, a empresa está criando os clientes, né? Numa lógica muito diferente daquilo que a gente via no passado, lá atrás, né? Então, depois que os clientes criam a marca, né? Então, tipo, através da compra, como advogados da marca. Os clientes estão realmente como embaixadores, assim. E a marca sustenta a empresa, diferentemente do passado, né? Então, através da lealdade dos seus clientes, da fidelização desses clientes, a marca está sustentando a empresa. É o ativo de maior valor hoje numa empresa, né? Não é mais só as operações, né? Enfim, as empresas criando marcas, atraindo consumidores e sustentando as empresas. Então tem uma lógica diferente aí nesse momento atual que a gente está vivendo, né? Legal. O Martin, ele faz um comparativo que eu acho que é bem interessante e também gera bastante discussão sobre o tema, que ele aborda a questão do marketing e do branding, né, como coisas diferentes e separadas. Ele fala assim, o branding sempre vai olhar a longo prazo. Ele vai olhar a longo prazo a obter, manter, fidelizar clientes e construir marca de valor. E o marketing, ele tem uma ação mais a curto prazo, né, uma atração de clientes e manifestação de marca. Então, são coisas diferentes, né, que às vezes se confundem. Tu está fazendo marketing ou tu está fazendo branding. Um está dentro do outro ou eles são coisas que andam juntas. Então, um pouquinho do que a gente viu também é entender que um pouco do conceito que a Ana Couto traz, que foi outra pessoa que a gente admira, que a gente foi atrás e foi ver como é que ela trabalha esse assunto, é entender que o branding faz parte do contínuo avanço e daí está aí o movimento, tudo aquilo que a gente falou, da combinação de estratégia de negócio, a estratégia de marca e a estratégia de comunicação. Então, quando tu tem todos esses pontos alinhados, e pode-se entender que dentro de estratégia de marca, tu vai ter ali a tua plataforma de marca, onde tu vai ter a proposta de valor, a promessa, crenças e tudo mais, os valores, tu vai ter dentro disso a identidade visual, tu vai ter dentro disso o logotipo, mas isso junto com estratégia de comunicação e estratégia de negócio faz com que a linha em movimento a longo prazo, não pensando em curto prazo, se diga por branding, né? E possa se usar esse termo. Então, às vezes quando tu vê uma manifestação de marca que é para representar a essência, para representar o propósito, não quer dizer que isso, exatamente, essa ação isolada é branding. Isso é marketing. Branding faz com que isso seja um dos pontinhos dentro da experiência que vai manter essa relação, vai construir essa relação a longo prazo e que vai sustentar a empresa, vai gerar valor para a marca e tudo mais. Então esse eu acho que é um pouquinho do conceito que eu acredito e que eu tento seguir como ideias, assim. Eu vejo, sim, estando mais no front, né, da parte de novos negócios da Valkyria, uma dificuldade, assim, do mercado em definir realmente o que é branding, em assimilar o que é branding, e tudo que está ligado com a marca, as pessoas entendem que é branding e esquecem justamente a questão da comunicação e a questão do negócio como um todo. Então, branding muitas vezes está associado à identidade visual pelo senso comum, né? Está associado também à questão da comunicação. Estou fazendo branding, mas quando vê aquilo lá que ele está fazendo ou é propaganda ou é marketing, né? Então tem essa diferença assim na percepção das pessoas e na percepção daquilo que a gente vem estudando também, né? E uma das coisas que eu acho mais interessante assim é a associação que as pessoas fazem
de branding em relação a posicionamento, né? Como se o branding fosse única e exclusivamente o posicionamento de marca, que a gente vê que é uma coisa que pode ser mais ampla, né, do que isso. Então, o Martin fala no livro dele, né, que a sua marca não é o que você diz, né, é o que os outros dizem a respeito dela. Então, focando nisso como o posicionamento de fato. E o marketing tem alguns conceitos também de posicionamento pretendido e posicionamento percebido, que eu acho muito legal e é muito esclarecedor, né? Então, a gente pode projetar aquilo que a gente quer que as pessoas pensem a nosso respeito, assim como vai ter uma percepção das pessoas em relação à nossa marca, ao nosso negócio. Agora, isso sozinho e exclusivamente não é o branding. O branding, ele é muito maior do que isso. Então é um pouco do que a gente acredita assim e vem estudando. Aí, cara, eu tenho algumas definições assim que eu busquei ao longo desses últimos meses para a gente poder trazer esse conteúdo assim do branding, né? Que é algo que há um tempo acho que a gente já vem falando, já conversa aqui internamente na Valkyria para captar as percepções das pessoas em relação a isso. E nada melhor do que estudar, né? Do que a gente realmente ver outras percepções para conseguir entender o que estão falando a respeito. Então, o Martin Neumeier, ele tem uma frase que é muito legal, que ele fala que o branding, ele cria um efeito que pode impulsionar o sucesso por décadas. Ele cria a vantagem estratégica mais poderosa da empresa, a fidelidade do cliente. Que é um pouco do que tu falava, né? Comenta um pouquinho sobre isso, Matheus, para nós. É justamente aquilo que a gente estava falando, né? Então, tu olhar para a questão de um resultado a curto prazo, né? Um resultado em que tu vai ter que investir muito mais e gastar muito mais, ou se tu quer trabalhar com branding e ter um crescimento a longo prazo, em que o investimento ele vai ser diferente, em que tu vai ter uma receptividade diferente no mercado, isso a longo prazo. Então, eu acho principalmente interessante a questão que tu falou, que entra na questão de posicionamento. Né? Onde é que falando de branding, onde é que o posicionamento entra nessa história? Né? E talvez posicionamento seja tudo, né? Esteja junto disso, porque tu vai estar te manifestando, tu vai estar trabalhando com aquilo, com a experiência que tu acredita, com a experiência que tu quer passar. Então, de certa forma, isso é um posicionamento. Né? Óbvio que existe toda uma plataforma para tu te posicionar, para te definir, mas eu acho que tá dentro aí desse bolo de branding, tá dentro o posicionamento também como um fator interessante a ser analisado. Branding versus marca. E agora? E aí? Cara, branding é uma coisa, marca é outra coisa. Que bom, estamos alinhados. Eu fui atrás dos conceitos do Martin e ele fala, né, que um logotipo não é uma marca. Ele é apenas um símbolo para uma marca. E, de fato, a gente concorda super com isso, né? Uma marca é muito maior e muito mais do que um logotipo. Mas ainda não falamos de branding exclusivamente, né? Então, em relação ao produto ou serviço, né? Um produto, as pessoas costumam se referir a produtos como marcas. É uma abreviação de produto de marca ou serviço de marca. Ah, comprei um Apple aqui, comprei um Dell, comprei alguma coisa específica, né? Então, se referindo o produto ou serviço à marca, né? Mas por uma questão de clareza conceitual, a gente vai manter produto e serviço separado das marcas, né? Uma marca é muito mais do que um produto ou serviço, assim como ela é muito mais do que um logotipo. Aí dentro desse universo da marca, a gente tem a questão da promessa, né? Então, uma marca certamente implica uma promessa aos seus clientes, né? Uma garantia de desempenho mínimo ou um certo nível de satisfação. Toda empresa deve saber o que sua marca promete a seus clientes, e a empresa nunca deve prometer demais, apenas para fazer uma venda. No entanto, uma promessa é apenas um comportamento de uma marca, não a própria marca. E aí a gente vê que uma marca é o pressentimento de um cliente sobre um produto, serviço ou empresa. Mas tem mais. Uma marca de sucesso pode se tornar um símbolo vívido do que é útil, agradável e até mágico. Isso é muito foda. Bonito. Eu acho que eu tive uma experiência recentemente
com a Apple, né? Meu computador foi um dos atingidos por aquele recall da bateria, ou seja, eu não podia entrar no avião, não podia ligar no avião aqui no Brasil, e isso me deu um certo desconforto, assim, porque, poxa, vou ter que dar um jeito de fazer isso. Mas a assistência técnica foi tão boa e eu não gastei R$1, que eu passei a ter uma percepção ainda melhor da marca por todo o valor que ela me entregou. Ou seja, ela trocou a minha tela, ela trocou o meu case, ela trocou a bateria. Eu estou com um computador praticamente novo, sem gastar R$1 e tendo toda uma experiência de atendimento numa assistência técnica que fez com que uma experiência ruim de, poxa, vou ter que fazer um recall, tem que trocar a bateria, se tornou uma experiência incrível, fazendo com que eu, de fato, não troque tão cedo de computador, né? Isso é exatamente o que a gente estava falando, né? Esses pequenos pontos de contato que tu tem com a experiência da marca e o quanto isso te influencia a ter uma percepção de valor da marca. Então, isso isolado não é branding, mas dentro de um contexto de marca e sabendo que isso é projetado e que não é por acaso, eu entendo que isso faz parte de construção de valor a longo prazo. Logo, é branding. Então, o que vocês acham? Como é que foi? Fica claro, não fica claro? Né? Tá explicado, não tá? O que mais a gente pode discutir? Que pontos que a gente pode avaliar? O que mais a gente pode colocar, né, temperar esse assunto? É um assunto denso, né, e acho que tem muita coisa para a gente estudar e assim, olhando para outras visões também em relação ao que é branding, o Gary Vee, que é um cara que a gente tem acompanhado o que ele tem feito nas redes sociais, assim, ele deu uma palestra uma vez e ele falou em branding para o público, que ele estava trocando uma ideia, assim, e ele viu que as pessoas não estavam assimilando o que era branding. Ele falou, ok, vocês... branding está longe para vocês, vocês não entendem o que é branding, pensem em reputação. Né? Então, tipo, trazendo um conceito simples também, do tipo reputação. Qual é a reputação? Assim como a gente tem uma reputação pessoal, marcas também têm reputação. Né? E isso é um pouco diferente, mas a gente entende que é um valor. Né? A reputação é um valor, assim como o branding é um valor. A gente precisa construir essa reputação, a gente precisa modelar e a gente precisa proteger essa reputação de marca. Então, se a gente pudesse, talvez, tentar sintetizar assim, em uma palavra, em um sinônimo, na minha compreensão hoje, reputação, ele tem um fit assim, com tudo isso que também a Ana Couto traz, né? Que é uma referência assim, para a gente no Brasil. A gente conheceu a Ana Couto num projeto para o Grupo RBS, alguns anos atrás, onde ela estava facilitando todo um processo de branding da empresa e a gente entrou com uma parte mais de design mesmo, né? Design gráfico na época, trabalhando com os guides das marcas do Grupo RBS. E a gente aprendeu muito ali, né? Aprendeu muito a respeito dos conceitos de branding, a forma como ela enxerga o branding. E eu acho muito legal, assim, os conceitos que ela trouxe, né? Então, já comentou um pouquinho, né, do alinhamento entre estratégias de negócio, marca e comunicação, né? Construção de valor intangível. Para a Ana Couto, isso é o branding, né? A partir do alinhamento das estratégias de negócio, marca e comunicação. Então, ela vai além. Então, o branding é o que ajuda as marcas a se posicionarem no mercado de forma relevante para as pessoas, diferenciada em relação à concorrência, gerando mais resultado para a empresa. O branding é a estratégia que cria narrativa, experiência única em todos os pontos de contato. Então, realmente, todos os pontos de contato, a gente está realmente falando de tudo. Né? Então, é o produto, é a assistência técnica, é o ponto de venda, é a experiência no site, é a comunicação, é a propaganda que nos impacta. Então, todos os pontos de contato é isso. Né? Então, realmente é uma coisa que é muito ampla. Assim. Então, eu acho que esse conceito dela é muito legal para a gente também examinar. Assim. Ela fala muito do objetivo do branding, né? De realmente construir marcas de valor.
E acho que no mundo VUCA que a gente está vivendo, construir marcas de valor e criar valor para as pessoas é o que de fato vai diferenciar as escolhas das pessoas, né? As pessoas vão se juntar a marcas, né? Então, acho que o Marty tem uma frase que é emblemática em relação a isso. Em português, qual é a melhor forma de traduzir ela? Que as pessoas, elas não compram mais a marca, elas se juntam às marcas. Então, acho que esse é um conceito bem importante da gente compreender que hoje tu enxerga uma marca e tu não quer só comprar ela, tu quer te juntar, tu quer fazer parte, né? Quer entrar para a tribo, se isso faz sentido, tu vai entrar e tu vai participar de uma outra forma e vai ter outro engajamento. Cara, eu acho que temos, né? Acho que temos. Temos um bom ponto de partida para estudar, para ir atrás de mais conceitos. Fiquem ligados, a gente vai subir esse vídeo nas nossas plataformas, aqui no IGTV e também depois no YouTube. Então, se você tiver algum assunto legal para a gente discutir nesse formato, manda para a gente a sua sugestão e a gente pode trocar mais ideias com vocês e também gerar esse conteúdo a partir das percepções de autores e outras empresas que a gente admira, mas também trazendo a nossa visão em relação ao assunto. Vamos discutir, vamos contribuir, vamos criar essa rede aí que eu acho que é importante, todo mundo sai ganhando. E tamo junto, contem com a gente. Aqui os fiozinhos do microfone e a luzinha piscando aqui que não para. Mas é isso aí. Valeu, galera. Hey. Abraço. Gostei disso, cara. Sempre quis fazer um programa de televisão. Cara,